Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. Vamos à revisão da aprovação de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar para o concurso de oficial da Polícia Militar que ocorrerá no próximo domingo, dia 25 de setembro. Vamos analisar temas de Direito Penal Militar e, na sequência, de Processo Penal Militar de uma forma bem objetiva que permita que você enfrente toda a temática que será apresentada a você pelo examinador no próximo domingo. Então, vamos ao que interessa. Joga aí na tela. Muito bem. Antes, no entanto, um recadinho. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, está marcando bobeira. No Instagram, @prof.flaviomilhomem. No Facebook, Professor Flávio Milhomem. Dado o recado, vamos então à análise do direito penal militar. E eu apresento para vocês, sob a forma de questionamentos, os temas que nós iremos tratar. Você vai me dizer se está certo ou errado e nós vamos verificar qual a fundamentação jurídica e jurisprudencial que será utilizada para a resposta da questão. Vamos à primeira? Joga aí na tela. Consideram-se crimes militares apenas aqueles previstos no Código Penal Militar com exclusividade, ou que tenham previsão simultânea na legislação castrense e na legislação comum. Bom, aqui busca-se saber o que é o crime militar e quando é que ele se apresenta. O crime militar, ele é constituído não só pela tipicidade formal, no sentido de que um determinado tipo penal preveja uma conduta proibida e, igualmente, preveja o limite mínimo e máximo de pena a ser aplicado. Não. No direito penal militar, o crime deve ser caracterizado pelo confronto entre o tipo penal e uma das hipóteses elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar, que serve de tipicidade ou tipificação indireta. Ou seja, crime praticado por militar contra militar, crime praticado por militar contra militar que encontre previsão no Código Penal Militar exclusivamente ou no Código Penal Militar e na legislação penal comum. E, mais recentemente, crime praticado por militar contra civil e que encontre previsão exclusivamente na legislação comum, nas hipóteses elencadas no artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar. Assim, não se pode afirmar que direito penal militar trata dos crimes militares que prevêem com exclusividade condutas tipificadas na legislação castrense. Pode encontrar previsão exclusiva na legislação castrense, pode encontrar previsão simultânea na legislação castrense e na legislação comum e também pode encontrar previsão na legislação comum com exclusividade. Eu trouxe aqui um quadrinho esquemático para você lembrar-se dessas regras para a sua prova, inclusive utilizá-lo para fins de revisão na véspera da prova. Joga aí na tela, olha lá. Os crimes militares são classificados de acordo com a doutrina em crimes militares próprios, crimes militares impróprios e crimes militares impróprios por equiparação ou extensão. Crimes militares próprios são aqueles que encontram previsão com exclusividade no Código Penal Militar, a exemplo do crime de deserção. Crime militar impróprio são aqueles que encontram previsão tanto no Código Penal Militar quanto na legislação comum, a exemplo do crime de furto. E crimes militares impróprios por equiparação ou extensão são aqueles que, em razão de recente reforma promovida no Código Penal Militar, passou-se a considerar como crimes militares aqueles praticados por policiais militares no exercício da função contra militar ou civil, na hipótese constante do artigo 9º, inciso 2º e artigo 9º, inciso 3º. Assim, por exemplo, crimes que não encontram previsão na legislação castrense, a exemplo da tortura, que encontra previsão na Lei nº 9.455/97,
quando praticados por policiais militares no exercício da função, serão da competência da Justiça Militar, porque são considerados crimes militares, mesmo não tendo previsão expressa na legislação castrense no Código Penal Militar. Tá bom? Então, a partir dessa análise, a gente pode responder ao nosso primeiro questionamento. Joga lá na tela a pergunta que foi feita. Consideram-se crimes militares apenas aqueles previstos no Código Penal Militar com exclusividade ou que tenham previsão simultânea na legislação castrense e na legislação comum. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado, né, meu amigo? Então, deita lá a caneta, vai lá a bolinha vermelha para a nossa primeira questão da revisão da aprovação para oficial da Polícia Militar de Rondônia. A segunda questão traz a seguinte redação. O Código Penal Militar adota a teoria objetiva quanto à punição da tentativa, prevendo para o crime tentado pena menor que a do consumado. Porém, excepcionalmente, o juiz poderá aplicar a mesma pena a um e a outro, ou seja, a mesma pena ao crime consumado e ao crime tentado. E aí, tá certo ou tá errado? Ordinariamente, tanto o Código Penal Comum quanto o Código Penal Militar prevêem que para o crime tentado, ou seja, aquele cuja execução se iniciou, mas não se consumou por razões alheias à vontade do agente, deverá ter uma pena menor que a do crime consumado, haja vista não ter efetivamente sido produzido o resultado danoso, o dano à objetividade jurídica protegida. E leva-se em consideração também para calcular o grau de diminuição da pena, o maior ou menor risco levado à coisa protegida pela legislação, o chamado objeto jurídico. Essa é a regra. Contudo, nós vamos verificar de forma expressa na parte geral do Código Penal Militar a possibilidade de o juiz, em situação específica de extrema gravidade, aplicar ao crime tentado a mesma pena do crime consumado. E aí, nesse contexto, leva-se em consideração o dolo, que é comum a um e a outro. O dolo do crime consumado é o mesmo dolo do crime tentado. Deixa eu mostrar para você o dispositivo legal presente no Código Penal Militar que você vai utilizar na sua prova. Joga aí na tela, olha lá. Artigo 30, parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Eu vou até utilizar aqui a nossa canetinha chamadora de atenção para você não se esquecer. No caso de excepcional gravidade, pode o juiz aplicar a pena do crime consumado, tá bom? Então, a regra, não se esqueça, é que a pena do crime tentado é menor que a pena do crime consumado. No entanto, essa regra não é absoluta, ela admite ponderação, relativização. E aí, o próprio texto legal traz essa possibilidade de que o juiz aplique ao crime tentado a mesma pena do crime consumado. Dessa forma, a nossa questão, a perguntinha, está correta. Volta lá para a gente marcar ela, né? O CPM adota a teoria objetiva quanto à punição da tentativa, prevendo para o crime tentado pena menor que a do consumado. Porém, excepcionalmente, o juiz poderá aplicar a mesma pena a um e a outro. Certo, exato? Tá certo, né, meu amigo? Boa! Vamos à próxima. Terceira questão. O erro de direito do Código Penal Militar está relacionado com a ignorância ou a falsa interpretação da lei. A regra castrense diverge da do Código Penal Comum, uma vez que, mesmo sendo excusável, o erro não exclui a culpabilidade, mas apenas atenua ou permite a substituição da pena. Nós estamos aqui tratando, no direito penal militar, daquilo que se chama de erro de direito. No direito penal comum, o nome que se dá a esse instituto é erro de proibição. Basicamente, é a falsa representação da realidade acerca da valoração jurídica de um fato. Ou o cidadão acredita que está cometendo, que está realizando um exercício regular de direito, quando na realidade a conduta é criminosa, ou ele supõe que está diante de uma situação que justificaria a sua
atuação, ou seja, nós estamos aí tanto diante do chamado erro direto quanto diante do erro indireto. A diferença é que no direito penal comum, quando o erro de proibição ele é considerado excusável ou invencível, afasta-se por completo a culpabilidade do agente. No entanto, na legislação castrense, nós temos um tratamento diferenciado. Vamos dar uma olhada? Joga aí na tela. Olha só. O artigo 35 do Código Penal Militar traz a seguinte redação: a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação, se excusáveis. Assim como você pode perceber, o artigo 35, ele dá um tratamento diferenciado e mais gravoso, mais severo para o erro de direito. Aquilo que no direito penal comum afastaria a responsabilidade penal do agente, no direito penal militar servirá tão somente para diminuir-lhe a pena, mantendo-se a responsabilidade penal. Mas, ainda assim, existe uma proibição de utilização do erro de direito para a diminuição da pena naqueles crimes que atentem contra o dever militar. Então, crimes contra o dever militar não admitem, mesmo que excusáveis, a redução da pena em razão do erro de direito, tá bom? Porque considera o legislador que é um dever do militar saber qual a sua obrigação funcional, razão pela qual não se pode alegar em benefício próprio o desconhecimento ou a má interpretação acerca do dever legal que incumbe ao militar. Tá bem? Beleza? Então vamos voltar a nossa questãozinha. O erro de direito no CPM está relacionado com ignorância ou falsa interpretação. E a regra castrense diverge da do Código Penal comum, uma vez que, mesmo excusável, o erro não exclui a culpabilidade, mas atenua ou permite a substituição da pena. Tá certo ou tá exato? Tá certo, meu amigo. Então, deita a caneta aí, bolinha verde para a questão de número 3. Vamos à próxima questão, a questão de número 4. Considere que um soldado da Polícia Militar de Rondônia, insatisfeito com a ordem que lhe fora dada por um tenente em matéria de serviço, ofendeu-lhe a integridade física, dando-lhe um tapa no rosto. Em caso de eventual condenação, no entanto, o soldado será beneficiado com a suspensão condicional da pena. E aí, tá certo ou tá errado? A suspensão condicional da pena é um benefício legal para aquele que, condenado, não chegará sequer a ser recolhido à prisão em caso de condenação a crime, a pena privativa de liberdade. Ocorre, no entanto, que para a aplicação do sursi, da suspensão condicional da pena, há necessidade de constatação de determinados requisitos objetivos. E mais, a suspensão condicional da pena não se aplica a todos os crimes previstos na legislação castrense. E é isso que a gente vai ver agora. Joga aí na tela. Olha só. O crime praticado pelo soldado da Polícia Militar de Rondônia, a praça, está previsto no artigo 157 do Código Penal Militar, que é o crime de violência contra superior, praticar violência contra superior. A pena é privativa de liberdade, pena de detenção, que varia de um mínimo de 3 meses até um máximo de 2 anos. E é aí que entra a necessidade de nós analisarmos o artigo 84 do Código Penal Militar, que prevê o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 a 6 anos, desde que, e aí vem as chamadas condições. Em princípio, o crime praticado pela praça, pelo soldado, de crime de violência superior, a ele seria aplicado, levando-se em consideração única e exclusivamente o quantum da pena prevista em abstrato, a suspensão condicional da pena, o sursi penal. Por quê? Porque a pena máxima do crime é de 2 anos. No entanto, nós vamos ver que a legislação castrense, ela proíbe a concessão da suspensão condicional da pena a determinados crimes. Será que o crime de violência contra superior está previsto nesse rol que proíbe a concessão da suspensão condicional da pena? É o que nós vamos ver agora. Joga!
O artigo 88 traz a seguinte regra: a suspensão condicional da pena não se aplica, não se aplica, inciso 1º, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra, inciso 2º, em tempo de paz, por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, de violência contra oficial de dia, de violência contra oficial de serviço ou de quarto, de violência contra a sentinela, de violência contra a vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação ou de deserção. Então, estas são as hipóteses onde se proíbe a concessão da suspensão condicional da pena. Lembra, a grande maioria diz respeito à violência contra superior, oficial de dia, sentinela, quem está exercendo uma função de precedência em relação a outro militar e que é de extrema relevância para a manutenção da disciplina e da ordem na unidade militar. Nesses casos, não caberá a suspensão condicional da pena. Mas além desse rol incluído na linha A do inciso 2º do artigo 88 do Código Penal Militar, ainda existem outros tipos penais que não admitem suspensão condicional da pena. E muito embora a questão não tenha perguntado a respeito desses outros crimes, vamos aproveitar para fazer a revisão para a sua prova, tá bom? Joga aí na tela, vai lá. A linha B do inciso 2º do artigo 88, ela elenca quais são os crimes que não admitem suspensão condicional da pena e traz tão somente os artigos respectivos, artigo 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, números 1 a 4. E para facilitar a sua vida, eu elenco, aí sim, com os nomes respectivos, quais são esses tipos penais que não admitem a suspensão condicional da pena. Joga lá, Sursi penal não cabe no artigo 160, que é o crime de desrespeito a superior. Não cabe no artigo 161, que é o crime de desrespeito a símbolo nacional. Não cabe no artigo 162, que é o crime de despojamento desprezível. Não cabe no artigo 235, relativo aos atos libidinosos. E não cabe no artigo 291, relativo ao crime de receita ilegal. Beleza? Massa, profs! Então, com base nessa análise que nós fizemos da legislação e mastigando direitinho para mostrar para você quais são os crimes que não admitem suspensão condicional da pena, a gente volta para responder ao questionamento. Joga aí na tela, vai lá. Assim, a questão pergunta: considere que o soldado insatisfeito ofendeu a integridade física do superior. Uma praça ofende a integridade física dando um tapa no rosto de um oficial da Polícia Militar de Rondônia. Em caso de eventual condenação, o soldado será beneficiado com a suspensão condicional da pena. Tá certo ou tá errado? Muito embora a quantidade de pena prevista em abstrato para o crime dá ensejo à aplicação da suspensão condicional da pena, o artigo 88 prevê de forma expressa que não se aplica o sursi penal, a suspensão condicional da pena, ao crime de violência contra superior. Então, nesse caso, não caberá o sursi, não caberá a suspensão condicional da pena. Portanto, a resposta está errada. Deita a caneta, vai lá, milhomem, bolinha vermelha. Boa, garoto. Vamos à próxima questão. Questão número 5. O uso indevido de uniforme quando praticado por militar configura transgressão disciplinar e quando praticado por civil é crime. E aí, tá certo ou tá errado? É certo que o civil, quando utiliza uniforme sem a autorização, sem a condição legal para tanto, ele comete crime. Mas será que o militar, quando de igual maneira utiliza uma patente que não lhe pertence ou um uniforme reservado a uma unidade para a qual ele não tem a formação necessária, ele estaria incorrendo tão somente numa violação disciplinar, numa transgressão disciplinar e não em crime? Eu
vou apresentar para você os dois tipos penais. Um que trata da responsabilidade penal do civil e outro que trata da responsabilidade penal do militar. Joga aí na tela. Bom, eu me refiro ao artigo 171 do Código Penal Militar, cuja conduta proibida encontra a previsão na seguinte maneira: usar o militar ou assemelhado indevidamente uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Assim como você percebe, o militar que usa, por exemplo, a insígnia ou o distintivo, a patente de posto ou graduação superior à sua, por exemplo, uma praça, um soldado que utiliza a insígnia de sargento, ele estará incorrendo nas penas do artigo 171 do Código Penal Militar, é, portanto, crime. E o civil, hein, professor? O civil, a gente vai encontrar a previsão legal no artigo 172. Joga aí na tela, artigo 172, usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. A pena é de detenção de até 6 meses. E o nome do crime, o nome iuris do crime é uso indevido de uniforme distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Lembrando que, já aproveitando para fazer uma inserção, incursão na realidade no processo penal militar, lembrando que o civil que se utiliza de uniforme das Forças Armadas será julgado pela Justiça Militar da União, mas o civil que utiliza o uniforme da Polícia Militar não poderá ser julgado pela Justiça Militar Estadual, simplesmente pelo fato de a Constituição Federal vedar o julgamento de civis pela Justiça Militar Estadual, tá bom? Grava aí essa importante informação. Aliás, nós já vamos falar sobre o processo penal militar e você vai ter a oportunidade de rever esse conceito, tá? Vamos voltar e responder à questão apresentada. Joga na tela. Muito bem. Assim, o item 5 traz a seguinte redação: o uso indevido de uniforme, quando praticado por militar, configura transgressão disciplinar e, quando praticado por civil, é crime. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né, meu amigo? Então, vamos deitar a caneta. Vai lá, bolinha vermelha para a questão de direito penal militar. Encerramos a nossa análise do direito penal militar e vamos agora para a análise de tópicos do processo penal militar. Vamos analisar os principais tópicos de processo penal militar que eu aposto, vão cair na sua prova no próximo domingo, o concurso para oficial da Polícia Militar de Rondônia. Joga na tela, vai lá. O nosso primeiro questionamento é esse aí, ó. A delegação para instauração de inquérito policial militar deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado, caso seja oficial da ativa. Bom, nós temos que a Polícia Judiciária Militar ela é exercida pelas autoridades expressamente elencadas no artigo 6º do Código de Processo Penal Militar. Ocorre, contudo, que admite-se a possibilidade de delegação desse poder de polícia a oficiais da ativa, por exemplo, para instaurarem e se encarregarem da tramitação do inquérito policial militar. Como hierarquia e disciplina são princípios basilares da atividade militar, seja ela realizada no âmbito federal ou no âmbito estadual, transplanta-se também para o procedimento de apuração de crimes essa mesma observância, necessidade de observância da regra do estamento da hierarquia, no sentido de que uma ordem emanada de autoridade superior deve ser cumprida, contanto que não manifestamente ilegal. No processo penal militar, isso se reflete no sentido de que o encarregado para a investigação de um crime, necessariamente, ele tem que ter posto superior àquele que está sendo investigado. O fato é que sempre será
encarregado do inquérito policial militar, o oficial. Não haverá a possibilidade de uma praça figurar como encarregado do inquérito policial militar. E não existe verdadeiramente exceção para esta regra. Aliás, há uma possibilidade de que, muito embora o encarregado deva ser uma autoridade pública policial de posto superior, admite-se eventualmente, em não havendo oficial de posto superior na unidade, que ele possa ser do mesmo posto do investigado, contanto que mais antigo. É a máxima que corre no meio militar de que antiguidade é posto. Você certamente já ouviu essa afirmação. Pois bem, tanto para o investigado que se encontra na ativa, quanto para o investigado que se encontra em situação de inatividade, seja na reserva ou reformado, mantém-se essa garantia de que ele só pode ser investigado por oficial de posto superior. Óbvio que quando nós estamos diante da investigação de um oficial, a preocupação é maior, porque necessariamente o oficial investigador deve ter, o encarregado do IPM deve ter um posto superior ao do investigado. Quando o investigado é uma praça, a preocupação não é tão grande, porque necessariamente, em se tratando o encarregado do IPM de um oficial, certamente ele possui posto superior ao do investigado. Beleza? Então vamos dar uma olhada no regramento legal. Joga na tela, vai lá. Olha, o artigo 7º do Código de Processo Penal Militar traz a seguinte regra: obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Parágrafo 2º. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerado ou não, ou reformado. É a regra constante do artigo 7º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Não me interessa se o investigado está em situação de atividade ou em situação de inatividade. A regra de que o encarregado necessariamente deve ter posto superior ao do investigado se mantém sem exceção. Beleza? Assim a gente pode voltar à questão que diz o seguinte, ó: a delegação para a instauração do IPM deverá recair em oficial de posto superior, caso o indiciado seja oficial da ativa. Não existe exceção. Assim, ainda que o investigado seja oficial em situação de inatividade, o encarregado deverá possuir posto superior ao do investigado. Beleza? Logo, a questão está errada. Joga na tela, bolinha vermelha para a nossa primeira questão de processo penal militar. A questão número 2 traz a seguinte redação e trata a respeito da ação penal militar. No processo penal militar, a ação penal é exclusivamente pública, somente podendo ser promovida por denúncia do Ministério Público. Olha, o Ministério Público é o órgão que tem a exclusividade para o oferecimento da ação penal pública, ou seja, para o oferecimento da denúncia, requerendo ao juiz competente, ou seja, ao juiz da auditoria militar, a apuração da responsabilidade penal do denunciado e, em caso de comprovação da sua responsabilidade, que se lhe aplique a pena. Ocorre, no entanto, que, muito embora não haja no âmbito do processo penal militar a chamada ação penal privada, exclusivamente privada, há previsão constitucional para que o cidadão, diante da omissão do Ministério Público, possa ele mesmo assumir a responsabilidade para provocar a apuração da responsabilidade penal do suspeito. E aí, nesse contexto, eu estou me referindo à chamada ação penal privada subsidiária da pública, que, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, se aplica igualmente no processo penal militar. Lembrando que
o processo penal militar submete-se, condiciona-se às regras constitucionais, por certo, já que se trata o CPPM de legislação ordinária. Assim, meu amigo, minha amiga, a regra é que a ação penal seja pública. No entanto, em caso de omissão do Ministério Público, poderá, em havendo a definição, a possibilidade de definição de vítima, a individualização da vítima, o ajuizamento por parte desta da chamada ação penal privada subsidiária da pública. Deixa eu te mostrar. Vai lá. Ó, o artigo 29 do Código de Processo Penal Militar traz a seguinte regra: a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. A Constituição Federal, no entanto, no seu artigo 5º, inciso 59, traz a seguinte garantia do cidadão: será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Cabe, no entanto, chamar a sua atenção que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a omissão do Ministério Público tão somente na hipótese de perda de prazo para o ajuizamento da ação penal. Ou seja, em caso de arquivamento do inquérito policial militar, promoção do arquivamento do IPM pelo membro do Ministério Público, promoção esta acolhida pelo juiz da auditoria militar, não se pode interpretar como omissão cabível, portanto, ou, na realidade, sendo incabível, portanto, a ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Omissão é tão somente deixar o Ministério Público dentro do prazo previsto em lei de ajuizar a ação penal, dando ensejo, então, a que a vítima individualizada possa provocar, por meio de ação penal privada, a chamada queixa-crime, o início da apuração da responsabilidade penal do suspeito. Apuração essa que poderá posteriormente ser assumida novamente pelo Ministério Público, que volta a ser o protagonista dessa relação processual penal, no polo ativo dessa relação processual penal como autor da ação. Tá bom? Beleza? Então, volta lá. Muito bem. No item 2, então, vamos marcar: no processo penal militar, a ação penal é exclusivamente pública, somente podendo ser promovida por denúncia do Ministério Público. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Porque ela não é exclusivamente pública, haja vista a previsão constitucional da ação penal privada subsidiária da pública, que se aplica no processo penal militar. Então, marca aí, deita a caneta, a bolinha vermelha para a nossa questão. Vamos à próxima. Questão de número 3. Uma questão agora que trata a respeito da competência no processo penal militar. Compete à Justiça Militar Estadual o julgamento de crime de dano a patrimônio público praticado por civil contra viatura da Polícia Militar. Lembra quando eu falei, quando da correção de questão de direito penal militar, que a gente voltaria a tratar da competência da Justiça Militar para o julgamento de civis? Chegou a oportunidade. Imagine que um cidadão insatisfeito com a atuação da Polícia Militar de Rondônia pegue um segmento de madeira, um pedaço de pau e arremesse contra a porta da viatura, causando dano ao patrimônio público. De quem será a competência para a apuração da responsabilidade penal desse cidadão que cometeu um crime contra o patrimônio público do Estado, contra patrimônio vinculado à Polícia Militar de Rondônia? Quem vai nos responder isso é a própria Constituição Federal, que define qual a competência da Justiça Militar Estadual. Joga na tela, vai lá. O artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal traz a seguinte regra: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação de praças.
Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Esse regramento constitucional define a competência da Justiça Militar Estadual. Ponto importantíssimo, relevantíssimo, para o qual não existe exceção. A Justiça Militar Estadual não tem competência para o julgamento de civis, tá bom? A Justiça Militar Estadual não tem competência para o julgamento de civis. Não se esqueça. Ao contrário da Justiça Militar da União. Essa tem competência para o julgamento de civis, tá bom? Justiça Militar da União, por exemplo, se em lugar da viatura da Polícia Militar de Rondônia, a porta amassada pelo arremesso do objeto pelo cidadão fosse uma viatura do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, caberia então à Justiça Militar da União a apuração da responsabilidade desse cidadão, tá? No caso da viatura da Polícia Militar de Rondônia, a competência será do Juizado Especial Criminal da localidade, salvo engano, se eu não estiver enganado, por se tratar o crime de dano ao patrimônio público de crime de menor potencial ofensivo. Se eu estiver enganado, aí vai caber à vara criminal com competência no local do resultado produzido. Tá bom? Beleza? Muito bem. Um ponto também para aproveitar para a gente conversar a respeito da competência reside no tocante aos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em situação no exercício da função pública, tá bom? Ou seja, o militar que está cumprindo o seu turno e que venha a usar de força letal provocando a morte ou tentando provocar a morte de um paisano, de um civil. A competência será do Tribunal do Júri, não será da Justiça Militar Estadual. Crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, praticado por policial, no exercício da função pública contra civil, é da competência do Tribunal do Júri, tá bom? Beleza? Ah, professor, e se a hipótese for de legítima defesa? De igual forma, reconhece-se que a competência para a análise da causa excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri e não do juiz da Auditoria Militar, da Vara de Auditoria Militar de Rondônia, tá? Guarda, porque é importante. E olha, algo me diz que vai cair na sua prova e aí você já vai ganhar esse pontinho de lambuja, beleza? Joga aí na tela, vamos lá, volta para a gente responder a nossa questão. Assim, ficamos da seguinte maneira: compete à Justiça Militar Estadual o julgamento de crime de dano a patrimônio público praticado por civil contra a viatura da Polícia Militar. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Então, bolinha vermelha. Muito bem. Vamos à nossa próxima questão. Vamos falar sobre liberdade provisória? Na realidade, nós vamos falar sobre liberdade provisória e menagem. Vamos lá, joga na tela. A pergunta, o questionamento que eu te apresento é o seguinte: a liberdade provisória poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. E aí, tá certo ou tá errado? Liberdade provisória cabe naqueles crimes cuja pena privativa de liberdade não excede a 4 anos? Nós vamos ver agora a partir da previsão legal. Joga na tela. A liberdade provisória, ela vai encontrar previsão no artigo 270 do Código de Processo Penal Militar, que diz o seguinte: o indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade. Então, a primeira hipótese é: cabe liberdade provisória nas hipóteses em que a pena prevista não é a pena privativa de liberdade. É uma pena, por exemplo, de suspensão do exercício do posto ou da função que encontra previsão em determinados tipos penais. Mas essa não é a única situação onde se admite a liberdade provisória no processo penal militar. Existem outras. Eu vou te mostrar. Olha só. O parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte: poderá livrar-se solto
no caso de infração culposa, salvo se compreendida na parte especial, título 1, livro 1 do CPM. E a segunda hipótese, no caso de infração punida com pena de detenção não superior a 2 anos. E aí, deixa eu pegar aqui a canetinha chamadora de atenção para você ficar ligado. Ó. Não superior a 2 anos, salvo as previstas nos artigos 157 a 302 do Código Penal Militar. Assim, você já identifica que quando eu me deparo com um crime que prevê pena privativa de liberdade, a liberdade provisória é cabível quando a pena não supera 2 anos. Como a gente viu, lá o indivíduo fora condenado, ou a referência que se faz, né, na pergunta é que caberá a liberdade provisória àqueles crimes cuja pena não excede a 4 anos. Ou seja, errou só por 100%. Na realidade, é cabível, nesse caso, uma outra medida, um outro benefício legal que eu te apresento agora, que é a chamada menagem. A menagem encontra previsão no artigo 263 do Código de Processo Penal Militar e traz a seguinte redação: a menagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não exceda 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Então, ainda nos valendo da canetinha chamadora de atenção, eu chamo a sua atenção aqui que os crimes cuja pena não excede a 4 anos é hipótese de concessão de menagem e não hipótese de concessão de liberdade provisória, fazendo com que o item, a perguntinha, esteja errada. Volta lá então, joga na tela, volta melhor, homem. Boa, deixa eu mudar aqui, voltar minha canetinha. Assim, questão número 4, bolinha vermelha. Boa, garoto. Vamos à próxima, questão número 5. Tendo em vista a especialidade da legislação castrense, o STF entende que o interrogatório pode ser o primeiro ato da instrução criminal. Olha, o interrogatório é considerado no processo penal comum e no processo penal militar um ato de defesa. É a oportunidade em que o suspeito da prática delitiva pode, a partir da análise das provas que foram produzidas contra ele, exercer o seu direito constitucional à ampla defesa, podendo calar-se, podendo mentir ou podendo assumir a responsabilidade penal pelo fato e confessar o delito, que será considerado em caso de eventual condenação com a redução da pena. Tá bom? Beleza? O interrogatório no processo penal militar, de acordo com o CPPM, é o ato de abertura da apuração da responsabilidade penal do agente. Ou seja, de acordo com o CPPM, deve-se ouvir o denunciado, acusado, e depois passar a se ouvir as testemunhas de acusação e testemunhas de defesa nessa ordem. No entanto, o Código de Processo Penal Comum sofreu importante alteração legislativa em 2008, transplantando-se o interrogatório para o final da instrução processual. Ou seja, em vez de abrir a instrução com a colheita de elementos de convicção do julgador, ele passa a encerrar essa instrução, essa apuração da responsabilidade do agente. Por quê? Qual a razão? Entende-se que, como último, derradeiro ato da instrução processual, o cidadão suspeito, acusado da prática delitiva, ele pode exercer com mais profundidade e eficiência o seu direito à ampla defesa, porque ele tem à sua disposição ali, colocado na mesa, todas as provas que existem contra ele. E aí ele pode, obviamente, escolher qual é a melhor estratégia: negar, mentir, confessar totalmente, confessar parcialmente, confessar, mas sustentar, por exemplo, legítima defesa, e por aí vai, tá? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa regra que promoveu a alteração do Código de Processo Penal Comum, ela deveria ser aplicada a toda a legislação criminal, mesmo aquela prevista fora do Código Penal Comum, valendo para a legislação especial e valendo também para o Código de Processo Penal Militar. Deixa eu te mostrar esse julgado do STF. Joga aí na tela. Ó.
Ordem denegada é o HC número 1277900 de relatoria do ministro Dias Toffoli, de 2016. Ordem denegada com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no artigo 400 do CPP comum aplica-se a partir da publicação da ata do presente julgamento aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Deixa eu usar aqui a minha canetinha chamadora de atenção. Ó, aplica-se aos processos penais militares, tá? Beleza? Então, não há dúvida alguma que a interpretação do Supremo Tribunal Federal é a que deve ser aplicada no processo penal militar, trazendo-se o interrogatório não como ato de abertura da apuração da responsabilidade do agente da instrução, mas como ato de encerramento. Então, vamos ver a questão? Joga aí na tela. Deixa eu mudar aqui a minha canetinha. Tendo em vista a especialidade da legislação castrense, o STF entende que o interrogatório pode ser o primeiro ato da instrução criminal. E aí, certo ou errado? Você já sabe, tá errado. Então, deita a caneta aí, milhomem, bolinha vermelha para a nossa questão. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado desses 10 temas de direito penal militar e processo penal militar que nós trouxemos nesta oportunidade, visando a oferecer para você que vai fazer a prova no próximo domingo, dia 25 de setembro, prova para oficial da Polícia Militar de Rondônia, aquela vantagem, aquela diferenciação em relação aos seus concorrentes. Se você está estudando para as carreiras militares, para soldado ou para oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, conheça os cursos da Escola de Direito Criminal. É fácil, basta você acessar escoladedireitocriminal.com.br ou nas minhas redes sociais, acessar o link que está lá na bio do perfil. Eu espero poder ter ajudado você, meu amigo, você, minha amiga, e torço para que dê certo, porque eu sinceramente acredito que se deu certo para mim, vai dar certo para você. Quer saber mais a respeito dos cursos da Escola de Direito Criminal? A gente tem uma linha dedicada, um zap dedicado para você entrar em contato. Joga aí na tela. É o 61 98288-6023. Um forte abraço e boa prova. Valeu!